No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Bom, funciona assim, se quebra o coco. Ela quebrando o coco, né? Quanto tempo você já trabalha com tapioca, pastor? Da rua mesmo foi em 2005, né? Foi difícil o começo? Rapaz, foi 5 anos de dificuldade, até aprendi a trabalhar mesmo. Foi complicado. Depois de 5 anos que a gente conseguiu desenrolar melhor o negócio. 5 anos foi só adaptação, né? Ezequias, no comércio assim, trabalhar na rua é complicado? Tem alguma... jogo de cintura, né? Tem que ter macete? Tem que ter jogo de cintura, senão... O senhor já tinha isso quando começou a vender? A gente, devido à criação, a gente tem uma postura, né? A gente aprende a se comportar em qualquer lugar onde você estiver, né? Então, na verdade, o aprendizado vem mesmo da rua mesmo. Você vai trabalhando e vai aprendendo a lidar com as dificuldades e as armadilhas, né? Tem muita armadilha também na rua. Então você está sujeito a tudo isso, né? Passar por essas adaptações da rua, né? No começo na rua, quando o pessoal não te conhecia, viram com maus olhos o seu negócio? Na verdade, não é que viram com os maus olhos, né? Mas a adaptação em si, a gente... Como eu não conhecia o bairro, por exemplo, eu chegava no bairro e não conhecia ninguém, então eu começava cedo, ali naquele bairro, e terminava cedo, até pegar a amizade do pessoal. Essa foi a estratégia no início, né? Essa foi a estratégia no início. A gente chegava mais cedo no bairro, parava mais cedo para pegar o respeito, a amizade. Então, quer dizer, quando você pegava aquele respeito pelo pessoal, o pessoal por você, ia conhecendo, aí você pode passar com a hora que for, de madrugada, meia-noite, aí já o povo já te conhece, já tem aquele respeito, já não te vê com maus olhos. Né? Já chegaram a te agredir, pastor? Não, nunca, graças a Deus, nunca tive problema na rua. Já chegou alguém da prefeitura querendo tomar seu negócio? Isso antes de trabalhar na tapioca, eu trabalhava com café e bolo no Moema. Aí começou a ficar fraco o café e o bolo, aí eu montei um carrinho de churrasco. Comecei a trabalhar na rua com o churrasco, né? Aí eu passava nos pontos de taxista e os taxistas gostavam de churrasco com pão. Eu levava o pão francês, vendia o churrasco e eles colocavam o churrasco dentro do pão e comiam. E estava dando certo o negócio, estava bem. Até que um dia eu estava parado ali de frente ao Pão de Açúcar, ali perto da Caixa Econômica ali em Moema. Aí eles chegaram, levaram tudo, levaram uma caixa de bebida, refrigerante, Coca-Cola, todo tipo de refrigerante. Tinha suquinhos também. E eles levaram tudo, em torno dos R$300 só de bebida. Eles levaram tudo. Levaram a carne, o pessoal da prefeitura, né? E diziam ser fiscais, né? Levaram tudo. E aí a gente ainda teve que pagar ainda o FIS que eles falam lá, né? Aí pagando parece R$140 para liberar o carrinho de volta. Mas foi prefeitura ou foi policiais mesmo? Foi prefeitura. Foi os fiscais da prefeitura, né? Levaram. Eles diziam não ser legalizado, né? Mas eu não trabalhava em ponto fixo, eu trabalhava andando na rua, né? Então foi parecido mais uma
agressão, né, a um negócio, né. É, porque você ficou na frente de um grande empreendimento, né? Por isso que eles te Trabalhei abordaram ali dessa maneira. de 2003 até 2005, trabalhei lá, em Moema. O senhor já sabia fazer tapioca? Nessa época, quando eu vendia café e bolo, eu vendia tapioca também. Era café, bolo e tapioca. E como foi essa ideia da tapioca? Como chegou a... Pensei, nossa, eu vou começar a vender Na tapioca. verdade era assim, eu comecei, o começo mesmo foi quando eu cheguei em São Paulo. Aí eu por ser carteira branca, né, lá do Nordeste, trabalhava na agricultura, não tinha experiência na carteira, aí eu fui na força sindical, me cadastrei para ver se conseguia um emprego, mas todos eles pediam experiência. Então não me deram oportunidade. Aí foi quando um amigo do meu tio lá, do pessoal que eu morava, da minha tia, né, me chamou para ir trabalhar com ele, vender café, bolo e tapioca em Moema. Aí eu levantava às 5 horas da manhã, trabalhava com eles no início para ganhar 10 reais por dia. Saía 5 horas da manhã, chegava às 2 da tarde para ganhar 10 reais. Foi quando eu comecei. Aí eu me lembro que eu juntei 120 reais. 120 reais. Aí eu não tinha nem conta para depositar esse dinheiro, né? Aí eu falei com o senhor Martins, que era que eu trabalhava com ele, né? Aí ele pediu para mim que eu poderia depositar esses 120 reais na conta dele. Aí eu depositei os 120 reais na conta dele. Aí depois que eu depositei o dinheiro na conta dele, eu continuei trabalhando com ele. Aí ele arrumou um outro ponto. Falou, arrumei um ponto para você trabalhar sozinho. Aí você vai ficar trabalhando meio a meio. A gente divide no meio. O que vender a gente divide no meio, metade é minha, metade sua. Falei, tá bom. Aí chegou umas 2 semanas ou 3 depois, ele falou, ó, não tá virando esse negócio para nós dois. Então faz o seguinte, você quer me comprar esse carrinho? Eu falei, eu compro. Que era um carrinho de tapioca, né? Daquele que empurra. Carrinho mesmo, igual de pipoca, assim, que empurra. Aí ele falou, não, tudo bem. Você me paga por semana. Eu falei, tudo bem, porque eu não posso te pagar de uma vez, né? E o dinheiro que eu tenho é 120 reais que tá na sua conta lá. Ele falou, tudo bem, então fala o seguinte, você pega os 120, compra o seu material, vai trabalhar e vai me pagando por semana. Quanto que eu te pago por semana? 100 reais. Aí foi 300 reais o carrinho. Aí em 3 semanas, teve uma semana que eu não consegui o dinheiro dele. Que foi a última semana, era 3 semanas de 100, né? Que era 300 reais. Aí eu falei pra ele, se eu me dar mais uma semana, aí eu quito o nosso compromisso, que foi de 100 por semana. Ele falou, não, tudo bem, eu espero. Aí eu batalhei, fui lá e quitei. Aí comecei a vender. Eu me lembro que o primeiro dia que eu vendi, pra mim, eu vendi 25 reais. Aí foi melhorando. E terminei de quitar o carrinho, aí já fui trabalhar pra mim, já melhorou. Isso foi em 2005? Hã? E já foi em 2005? Isso já foi em 2004, mais ou menos. Um ano depois que eu trabalhava com ele, né? Aí foi de lá que eu comecei, né? Aí, Eu quero sair na flor. quer sair também? Eu não. Aí depois eu fui pra Zona Leste. O meu tio falou que lá não tinha tapioca. Aí eu fui tentar na Zona Leste, lá em Itaim Paulista, naquela região lá. Aí eu comecei a vender lá. Aí eu fui embora pra lá, fiquei 6 meses trabalhando lá. Só que aí faliu. Eu tive que recomeçar tudo de novo. Porque lá eu vendia tapioca de R$1 e passava um cara atrás vendendo de 50 centavos. Aí não teve como um negócio pra frente. Aí eu voltei pra cá de novo, pra Zona Sul. Foi aí que eu tomei a iniciativa de não trabalhar mais empurrando um carrinho. Eu queria comprar um carro. Mas como que eu vou comprar um carro sem dinheiro? Não tinha dinheiro para comprar nenhuma bicicleta na época. Aí tinha um amigo de um colega meu, aí ele me chamou e falou assim, ó, tem um cara vendendo um carro aí, já tá com o kit da tapioca, tudo bonitinho. Aí se você quiser eu converso com ele. Eu falei, então fala com ele então. Aí ele falou com ele, aí ele veio conversar comigo. Falou quanto que eu tinha para dar de entrada no carro. Eu falei, nem um centavo. Aí ele falou assim, mas como é que você quer me pagar o carro? Eu falei, não, eu te pago parcelado, eu te pago por mês. Eu vou pegar o carro, vou trabalhar com o carro e vou te pagar.
Falou, então você me paga 6 vezes de 500, era 3 mil reais na época. 6 vezes de 500, 500 reais por mês. Eu falei, tudo bem. Eu peguei o carro e fui pro Jardim Ibirapuera, que é onde iniciou toda a história da tapioca no carro, né? Mas antes eu já trabalhava empurrando carrinho, né? Vendendo tapioca. Trabalhei no Jardim Capela, as ladeironas, tinha vez de chegar lá em cima. Eu me lembro uma vez que o carrinho na ladeira derrapou, eu fui tentar segurar o carrinho, pegou na minha canela, machucou. Então teve algumas dificuldades. Nossa. Aí depois eu comecei a trabalhar com carro. Me lembro que no primeiro dia, eu entrei ali no Jardim Vergueiro, passei a Macedônia ali, subi, né? E me parece que eu vendi 100 reais na época. Aí fui juntando. Quando chegou no final do mês, os 500 do cara tava lá. Eu dei os 500 pro cara. Aí com uma semana depois, o carro que o cara me vende me bate o motor. Bateu o motor. Aí fiquei um mês parado, fazendo bico, trabalhando de ajudante para tentar fazer o motor do carro. Aí o cara me pressionou, me chamou, falou, é o seguinte, você não vai me pagar o carro? Eu falei, vou te pagar o carro, só que eu comprei o carro para pagar trabalhando com o carro. Como que eu vou trabalhar com o carro se você me vender o carro com o motor já ruim, né? Como que eu vou te pagar o carro trabalhando com o carro se o carro tá com o motor ruim? Você me vendeu o carro com o motor ruim. Então você não foi sincero comigo, né? Falei, então fala o seguinte, me dá 30 dias que eu vou fazer o motor do carro. Não tinha como, não tinha recurso nenhum, então eu fui tentar. Trabalhei de ajudante. Aí eu me lembro que eu falei com Deus, falei, Deus, eu não tenho condição de fazer esse motor desse carro, usa alguém para me ajudar. Aí tinha um colega meu, chamado Ivonildo, ele estava trabalhando em Santos, e ele estava fazendo uma parada lá numa empresa lá de 30 dias direto, trabalhando direto, 30 dias. Aí ele me ligou. Tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Como é que tá as coisas? E o carro, tá trabalhando? Eu falei, não tô. Ele falou, mas como assim você não tá trabalhando? Eu falei, não, o carro bateu o motor. E o cara tá me impressionando para pegar o carro de volta. E eu já tinha gastado já um dinheiro no carro, porque quando o carro veio, o carro tudo bagunçado, né? Aí ele falou assim, então faz o seguinte, dia 5 eu tô descendo aí. E isso foi em 2005, né? Ele falou, dia 5 desse mês agora, né? Que eu não me lembro mais do mês. Ele falou, parece que foi de março para maio, mais ou menos. Aí ele falou, eu tô descendo aí e eu vou fazer o motor do carro pra você. Só a providência de Deus mesmo, né? Aí ele veio, eu não tirei R$1 do meu bolso também, não tinha, né? Tava parado. Aí ele foi lá, tirou o motor, fez o motor do carro, me deu o carro andando e voltou de novo pra Santos. E eu continuei trabalhando. Aí nessa brincadeira eu fiquei 5 anos ainda, era um chevetinho, você mesmo não lembra, né? Fiquei 5 anos trabalhando com ele. E aí depois de lá a gente passou pelo cadete. Também depois do cadete veio o golzinho, trabalhamos 4 anos com o golzinho na rua e agora estamos com um ninho, né? Trabalhando aí, lutando aí. São boas lembranças? Rapaz, é gostoso, porque é uma vida na verdade, né? São já praticamente 13 anos, mais de 10 anos, né, de carreira aí nessa luta, né? Teve dia da gente sair de casa não ter nem o dinheiro da gasolina, só ter o material no carro. Aí tem que parar em algum local, na rua, em alguma rua, para fazer o dinheiro da gasolina, para ir mais além com medo da gasolina acabar e você não conseguir chegar lá no bairro, que no caso era o Jardim Ibirapuera. Eu parei aqui no Jardim Bolândia, numa ruinha, aí consegui fazer 15 reais, era o dinheiro da gasolina. Eu coloquei a gasolina e consegui chegar lá no objetivo, vendi e voltei abençoado para casa. Então, tem muitas lembranças, e se eu for contar para você, tudo que eu passei na rua, as dificuldades e os momentos felizes, né? E apesar de tudo também você faz uma família na rua. Tem moleques que tinham 6 anos na época, hoje está com 16 anos. Tem moças, meninas que chegam para comprar tapioca que eu nem conheço mais. Mas, poxa, você é aquela menininha que vinha aqui, 10 anos depois, né? É uma vida, é uma família. A rua, na verdade, é uma família. Para mim, é uma família a rua. É uma família. O que o senhor conquistou durante esses 10 anos vindo no Tapioca Ezequias? Esses 10 anos, assim, até 5 anos, a gente não conquistou praticamente nada. Foi só adaptação. Período de adaptação. Não conseguia guardar nada, não conseguia reservar nada. Durante 5 anos só foi
Eu vim aprender a trabalhar mesmo depois de 5 anos. Então, praticamente o que eu consegui 5 anos para cá. Né? E na verdade é tudo na base da credibilidade. Né? O gol que eu peguei foi o rapaz que foi levar lá em casa. Você quer assumir esse carro e eu estava sem ferramenta de trabalho, o cadete que eu estava com problema já no motor, e foi quando eu peguei o gol, 49 parcelas na época, e graças a Deus a última já tá chegando já, né? Graças a Deus, agora no mês de abril já termina já. Então, quer dizer, é uma batalha. Então a gente também, depois que o gol veio, já melhorou mais, porque já é mais novo, né? Já quebra menos, dá menos trabalho na rua. E nesse período também a gente comprou um terreno, né? Financiou, já terminou também. Apesar de tudo, a gente estamos vencendo aos poucos. Né? Fiz 2 cômodos, trabalhando, pagando terreno e construindo. Eu mesmo fiz, não paguei ninguém para fazer. Né? E é isso aí. Tudo que você conquistou durante esses 10 anos foi a confiança. Confiança, tudo na base da confiança. Inclusive o terreno eu não tinha nem entrada para dar. No terreno não tinha. O cara queria 5 mil e eu não tinha. O dinheiro que eu tinha era R$1.000. Aí eu fui e conversei com ele que eu ia correr atrás. Aí eu falei, segura o terreno para mim que eu vou comprar esse terreno. Inclusive eu orei para Deus preparar. Deus foi lá e preparou, né? Aí eu fui conversei com ele, aí fui no banco. Eu entrei na condição de microempreendedor individual, tudo bonitinho. Fui lá no banco, o banco me liberou 1.500 na época. Eu tinha mais R$1.000, aí fez 2.500. Aí eu peguei mais 1.000 emprestado com um colega. Aí fez, no caso, 3.500. Aí eu falei pra ele, eu tô com 3.500. E o que eu vou poder dar pro senhor vai ser 4.000. Ele falou, tudo bem. Aí eu falei pra ele, só o senhor me dá mais 2 semanas que eu vou correr atrás dos 500 que tá faltando. Aí dei os 3.500 pra ele, corri atrás dos outros 500, né, na época. Aí consegui comprar o terreno, aí fiquei pagando R$500 por mês durante 20 meses, no caso quase 2 anos, né. E graças a Deus chegou a fim, né. A gente ainda não conseguiu reformar tudo ainda, tem ainda reboco, né, são 2 cômodos de 6,5 de largura por 5 de comprimento. Eu dividi no meio, fiz 2 cômodos, ainda tem 7 metros ainda para frente, que é onde eu vou fazer a garagem para construir ainda. Então, é isso aí, Deus tem abençoado através da luta, do trabalho, né? Que Deus abençoa, mas a gente tem que batalhar, né? Pastor, uma outra pergunta essa história de vida e os problemas, as dificuldades, e hoje você está numa condição, não estou dizendo que é ideal, mas que está numa condição muito melhor do que estava antes. Começou, né? Você acha que essa visão que o senhor passa ela é diferente do que as pessoas veem de um pastor, que muitas vezes veem ele como um cara que só pensa no dinheiro, que só quer arrebatar dinheiro, que quer explorar a fé das pessoas através dos ganhos materiais, e quando eles olham para uma visão de vida diferente, você acha que as pessoas podem olhar a visão da pessoa que está dentro de uma igreja de uma maneira diferente? A visão ministerial, né, como eu fui chamado em 2006, reconhecido pela Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, né, convenção estadual, como a 10ª na época. Em 2006 eu fui reconhecido, e em 2006 também pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, né, a CGADB, cujo presidente é o pastor José Wellington. E a gente nunca tivemos moleza. Na verdade, não é por ser pastor que a visão das pessoas, por ser pastor, acha que é rico. Inclusive eu encontrei uma moça na rua um outro dia trabalhando, né? Aí ela falou pra mim que aquele trabalho que eu usava na rua era disfarce.
que eu devia ter carros novos na garagem, uma vida bem remunerada, né? Então, quer dizer, a visão que o povo, inclusive a pessoa não cristã, tem de pastor é essa, é que ele acumula riqueza, na verdade, né? Mas a gente vem de uma família humilde. Eu nasci na Bahia, em 1981, uma cidadezinha pequena, pacata. Inclusive o lugar onde eu nasci nem existe mais, gente. Um local, a casinha, até a casinha de enchimento na época já foi derrubada. Então a gente vem de uma família humilde, então a gente sabe valorizar a vida do ser humano, né? E a gente sabe que a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que os dízimos e as ofertas é para que haja mantimento, né, na casa do Senhor, e não para remunerar ninguém, enriquecer ninguém, né? Na verdade, o objetivo principal é o reino de Deus, né? Estabelecer o reino de Deus, né? Ganhar almas e pregar o evangelho com sinceridade, não com barganha, né? Porque o que está ocorrendo hoje nos dias atuais é oportunismo. As pessoas usam para desfavorecer os mais, as pessoas menos entendidas, que não compreendem o evangelho, aí usam textos isolados da Bíblia para adquirir bens financeiros, né? A maioria desses oportunistas, que na verdade eu chamo de oportunista, porque na verdade são, né? Eles usam o evangelho para serem bem-sucedidos, né? Na verdade, isso não é evangelho. Isso é barganha, porque você vê o próprio Jesus, você não vê em momento algum Jesus pedindo dinheiro para ninguém. Você não vê Jesus dizendo traga recursos financeiros e eu vou te dar muito mais através disso. Você não vê isso, né? E muitas das vezes eu acredito que devido aos milagres que Jesus fazia, com certeza tinha pessoas que ofereciam muito dinheiro. Imagina uma pessoa paralítica andando. Ela daria tudo por isso. Principalmente bens financeiros. Quem não daria bens financeiros pela saúde? Só que isso é uma inversão de valores. Jesus nunca fez isso. Então, na verdade, há uma inversão total de valores de tal forma que os mais, eu diria, desinformados, né, da Bíblia acabam entrando por esse caminho, achando que o ter é mais importante do que o ser. E na verdade eu valorizo o ser e não o ter. O ter é só uma consequência do seu trabalho, né? Se você trabalha, se você estuda, faz uma faculdade e luta para ter, eu valorizo isso. Agora você usar de barganha e de estratégias, né, para tirar até mesmo uma condução de uma pessoa que vai na igreja, você tirar a condução dela, que ela levou para voltar da igreja depois, você dizer, você que trouxe a sua condução, se você tem fé, traga a sua condução também, o valor da sua condução aqui, e Deus vai te abençoar. Então quer dizer, poxa, o coitado do irmão tem que voltar a pé, ainda feliz ainda. Mas eles não voltam a pé, eles têm os seus carrão, por quê? Porque eles usam de má fé para com as pessoas. Então isso é um evangelho distorcido, não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da misericórdia. Ele disse que não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Quer dizer, ele veio para os doentes, né? Então ele não veio para enriquecer ninguém. Jesus não veio para enriquecer ninguém. Jesus veio para trazer salvação. O propósito principal é salvação. Não é a terra. É tanto que ele diz na palavra que nós somos peregrinos na terra, mas o nosso lar é o céu. Então o objetivo de Jesus é salvar a alma e levá-la para os céus. E tirar a pessoa do caminho da perdição e levar aos céus. Esse é o objetivo principal do Evangelho de Jesus. Mas infelizmente o próprio Jesus ensinou e disse que haveria esses tais falsos profetas. Mas de como se conhece eles? Através dos frutos. Os conhecereis, né? As atitudes. Vê se eles querem andar a pé.
e dá a condução ou dá o dinheiro dele. Vê se ele doa a riqueza dele para os pobres. Esses tais são como o jovem rico. Não, nós guardamos os mandamentos. Ah, vocês guardam os mandamentos? Então agora você vende a metade do que tu tem, vende o que tu tem e dá para os pobres. Ah não, é difícil. Eu vou vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, eu vou ficar pobre também? Não. Não fazem. Por quê? Porque o interesse é financeiro, né? Não é no verdadeiro evangelho, que é o evangelho da misericórdia. O evangelho que cuida do necessitado. O verdadeiro evangelho é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades. Esse é o verdadeiro evangelho. Vê se ninguém quer ir atrás de viúva. Viúva não tem nada para ninguém. Vê se ninguém quer ir atrás de órfão. Órfão não tem nada para ninguém. Tem nada para dar. Você, no caso, você tem que se doar para ajudar o órfão. Você tem que se doar para ajudar a viúva. Ninguém quer. As pessoas querem o quê? Empresários nas igrejas. Por quê? Tem um bom salário, tem um bom dízimo. Esse é o interesse principal. Mas ninguém quer. Vê se essas igrejas querem colocar congregações no meio da periferia. Não, são nas vias principais, né? Nas rodovias, próximas às rodovias, nos lugares onde concentra. Hoje eu diria que o evangelho desses tais principais é o quê? Hebraico. Ezequias, as duas últimas perguntas. Como você gostaria que fosse seu carro da tapioca? Como fosse o carro da tapioca? É, como você imaginaria que fosse seu carro? Imaginaria mais organização, um negócio mais chique. Se tivesse condições, eu mandaria fazer. Faria um modelo específico mesmo para tapioca, né? Porque a gente usa um carro comum, normal, sem nenhuma adaptação, né? A gente só adapta só o kit, né? Tira a medida do porta-malas, manda fazer. Mas eu gostaria de um carro mais espaçoso pra gente montar tipo um restaurante ambulante, né? Que, na verdade é o que a gente faz, né? A gente já é um restaurante ambulante, mas eu queria uma melhor organização, né? O recurso ainda não deu para fazer isso, né? Porque para fazer isso a gente precisaria de uns 50 mil reais mais ou menos para fazer uma adaptação dessa, né? E... Tá respondida a pergunta? Com certeza. E a última pergunta é: o que você falaria para as pessoas que têm negócio próprio? Qual é a dica que você daria a elas? E por mais difícil que esteja, não desista. Insista, porque uma hora você vai ser recompensado, né? Porque hoje, para você viver de um negócio próprio, inclusive com as crises que nós estamos vivendo no país, né? É um pouco complicado. A gente acaba refletindo em nós, né? A gente estando na rua, acaba refletindo na gente, né? Porque assim, se tem uma crise no país, as pessoas começam a ficar desempregadas, o que ocorre? Você vai pra rua, não tem dinheiro. A moeda não gira, não corre, né? Então você vai e não vende como deveria vender, por causa que aquele rapaz que foi desempregado, aquele moço que tinha família que foi desempregado, ele não tem dinheiro para dar pro filho para comprar, e até mesmo ele mesmo não tem recurso.